E não é que Younger conseguiu retratar várias coisas da sociedade atual, principalmente voltado para a comunicação? Olá, eu sou o Lúcio, esse é o All Pop Stuff e hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio da sexta temporada de Younger, série da TV Land no canal da Viacom. No episódio anterior a gente viu a Liza e a Kelsey com alguns problemas com o livro da Queen, e apesar de todos os problemas que ele tinha, ele foi lançado. Ou seja, desse segundo para o terceiro episódio já tivemos uma passagem de tempo. Não foi especificado quanto, mas aconteceu. O livro já está nas livrarias, já vendeu bastante, teoricamente, e em breve entraria na lista do New York Times. E quem descobre que o livro entraria para a lista do New York Times foi a Diana. Até ela se machucou numa aula de pilates. Mas tá tudo bem. Mas nesse meio tempo, a Kelsey e a Liza descobrem que, na verdade, o livro não vendeu tão bem assim como elas imaginavam. Na verdade, uma empresa que a Queen tem comprou aqueles livros como se fosse uma garantia de sucesso para que o livro subisse mais rápido no topo da parada ali de mais vendidos do New York Times e, consequentemente, ele ganharia um selo para uma reimpressão. Afinal, o livro aparentemente estava esgotado. Só que a Kelsey não esperava que isso ia reverter uma perda de um livro que ela queria muito lançar. E isso envolve muitas coisas que a Queen acaba trabalhando para desenvolver melhor o seu lançamento, como notícias falsas, os bots que ela estava usando na internet para movimentar a hashtag com o nome do livro e também elogiar ele, principalmente porque o livro tem vários problemas e ele é criticado em vários momentos também. Mas também tudo isso envolve política, afinal a Queen ela quer se lançar como senadora e ela estava usando essa presença do livro no New York Times como uma forma de aparecer mais na mídia. Afinal ela pretendia ir em todos os talk shows falar sobre esse lançamento. O que isso ocasiona? Queen e Kelsey entram de novo em briga. E principalmente a Queen se mostra fechada a não ser honesta. Afinal, ela vê que isso é só uma forma de vender melhor. Falando daquele livro que a Kelsey quase perdeu, e na verdade eu não sei o que realmente vai acontecer com esse livro, no próximo episódio só que a gente vai saber, o livro seria baseado na história de uma mulher que não teve a oportunidade de contar a sua versão da história. No caso, tem um podcast muito famoso lá nos Estados Unidos, claro, dentro da ficção da série, que ele se chama Exonerated, e ele fala sobre um caso de assassinato. Ou seja, eles conseguiram incluir o boom dos podcasts, né, que a gente está tendo hoje em dia, não só na mídia brasileira como na mídia internacional, um boom dos podcasts. E aqui no Brasil até a gente tem um podcast desse mesmo estilo, que é o Projeto Humanos, então se você não conhece, vai lá conhecer. Esse livro ele contaria a história dessa mulher que foi acusada de cometer o assassinato, na versão dela, de tudo que aconteceu ali, de tudo que é contestado no Exonerated. Ela é bem bizarra, vamos ser bem sinceros, mas parece que ela volta no episódio 5. Tô um pouco ansioso para saber o que vai acontecer, se vai acontecer alguma cena de crime ou se na verdade vai dar errado o livro. Tô curioso para entender qual vai ser o acontecimento. Mas eu achei legal eles inserirem um podcast, porque Younger ele sempre tem a preocupação de falar sobre as novidades do mundo millennial, digamos assim. Como eu falei nos resumos das temporadas anteriores, eles têm essa preocupação de sempre inserir essas redes sociais ou acontecimentos da mídia. Por exemplo, na última temporada, na quinta, nós tivemos também uma fala sobre podcast, mas era mais no sentido político, de um personagem lá que estava escrevendo um livro também. Então a gente vê que isso é uma forma, assim, de gerar mídia, digamos, uma forma digital em áudio para virar um livro, e também mostra uma possibilidade de mercado que aqui no Brasil ainda não começou a ser muito explorada. Então a gente já pode ficar preparado que vai ter livro sobre podcast muito em breve. Aproveitando esse gancho do Exonerated, logo no início do episódio tem uma mesa de café da manhã, que eu acho que foi a primeira vez que acontece de ter tanto personagem da série numa mesma mesa. Só faltou a Diana, o Charles e o Zane, basicamente, porque o resto tá todo mundo ali tomando café na casa da Maggie e da Liza. E tava, além da Maggie e da Liza, tava a Kelsey, a Lauren, o Josh, a Claire e a bebê, a Gemma. Dentro dessa mesa é falado também dois assuntos, por exemplo, a Maggie, depois do nascimento da Gemma, ela ficou meio com trauma de vaginas. Sim, ela não tava nem conseguindo pronunciar a palavra. Então a Lauren se vê na responsabilidade de levar ela num grupo de apoio. E a maior parte de que participa desse grupo são homens que participaram do momento do nascimento do filho e ficaram tanto quanto traumatizados. Mas é um tanto quanto engraçada aquela situação ali do grupo de apoio, mas a Maggie depois acaba conversando com a coordenadora, que na verdade vira um interesse romântico dela. Ainda na mesa do café da manhã foi comentado sobre o relacionamento da Claire e do Josh, que nenhuma delas ali estava entendendo
questionando o que estava acontecendo, se eles estavam juntos, separados, ou se eles iriam se divorciar. Obviamente eles não estavam na mesa, que eles saíram para trocar a fralda da gema, mas isso se desenvolve um pouco mais na frente, principalmente quando o Josh se vê na responsabilidade de perguntar pra Claire como que anda o relacionamento deles, principalmente com todos os acontecimentos pós o casamento. Ele sabe da responsabilidade que ele tem como pai e ela entende também que não tá mais afim de ficar com ele. É uma cena bem legal, que ele meio que pede ela em divórcio, como se estivesse pedindo em casamento. Abre inúmeras possibilidades pra gente pensar naquela teoria final da quinta temporada, que o Josh, dentro daquele ritual da Lauren, se imagina com o bebê no colo e a Liza. Eu não sei se aquilo de lá não era tipo uma visão do futuro. E agora, continuando a treta, Kelsey e Quinn, depois delas terem discutido sobre a situação do livro, sobre a questão dela comprar bots, essas coisas assim, simplesmente a Quinn tenta induzir a Kelsey a não participar de um evento que ela seria a mediadora de um bate-papo com a própria Quinn. E a Kelsey não desiste, ela vai lá com todos os seus pensamentos, todas as possibilidades que ela tem, e utiliza as perguntas do público para poder induzir a conversa que ela queria. E numa dessas perguntas se fala sobre essa questão das vendas e também de como o livro está sendo utilizado nas redes e como as atitudes dela são muito diferentes do que ela disse que tem que fazer no livro, e a Kelsey usa como ferramenta para tentar acalmar o público, apresentar a Quinn como uma nova candidata a senadora, coisa que ela só iria fazer semanas depois para poder divulgar o livro e estar mais presente na mídia. Obviamente a Quinn não curte, porque basicamente a Kelsey corta os planos dela, mas ela vê uma resposta positiva do público, o que pode ser bom de um certo modo. Isso me traz um interesse muito grande de como que eles vão abordar a política dentro da série, porque ano que vem tem eleições lá nos Estados Unidos e, obviamente, a gente não tem confirmação da renovação da temporada ainda, mas se acontecer, pode ser que eles incluam essa temática dentro da série e talvez a Quinn se mantendo como investidora da Millennial, como que a Millennial vai ter que se comportar como uma parceira de uma política. Mas isso é tudo coisa para o futuro. Primeiro tem que confirmar a temporada. Com os planos da Kelsey resolvidos, os problemas ali da Quinn também deixados de lado, ela tem basicamente a certeza que vai conseguir lançar o livro que ela tanto quer. Porém, ela acaba descobrindo com o Redmond, que é o agente da autora, que o livro já tem uma nova proposta financeira e a Millennial não tem como cobrir. E é nesse momento que ela descobre quem é a pessoa que tá meio que por trás. Na verdade, ela descobre o editor. É o Zane. E o Zane está por trás de uma nova startup literária que se chama Mercury. E, ocasionalmente, acontece que esse valor que vai ser pago pro livro é um valor muito parecido com um papel que a Liza encontrou na casa do Charles. Ela não entendeu muito bem, porque era um papel de empréstimo. Ou seja, o Charles realmente está envolvido com o Zane em um novo selo literário. Sabe-se lá como que isso vai acontecer e se é que a tal da Mercury, que é essa empresa, vai ter alguma relação com a Millennial/Empirical. Vamos esperar pra ver. Eu acho que não. Eu acho que eles vão jogar um pouco sujo nos próximos episódios, se é que não até o fim da temporada. Mas é isso, eu acho que são os principais destaques desse episódio The Younger, um episódio bem bom, que se desenvolveu muito bem, trouxe uma passagem de tempo assim, bem imperceptível, mas deu pra ver, principalmente ali na questão do lançamento da Quinn, mas agora é esperar pra ver o que vai acontecer nos próximos episódios. E como eu fiz nos vídeos do primeiro e do segundo episódio, hoje também vou trazer 2 extras, e eles são podcasts, até pra combinar com a história desse episódio, que fala muito sobre podcast. Um deles é o Younger Uncovered, que ele é próprio da TV Land, ou seja, é feito pela equipe e também às vezes tem participação do elenco, então eles comentam os episódios, trazem os principais tópicos da narrativa e as principais informações que você precisa saber para entender melhor o episódio ou saber talvez curiosidades de bastidores ou coisas assim. Já o outro, ele é do AfterBuzz. O AfterBuzz é um site que ele tem vários comentários sobre inúmeras séries que acabaram, séries que estão no ar. Então eles ficam fazendo esses podcasts para comentar, se não de episódio por episódio, eles fazem um resumão e depois, se está no ar ainda, eles fazem episódio por episódio, como acontece com Younger. Então você pode conferir esse podcast The Younger do AfterBuzz. Muito bom. Eu até gosto mais do AfterBuzz do que o oficial do TV Land. Se você está acompanhando essa temporada The Younger e também nossos vídeos, deixe seu comentário aqui sobre o que você acha do episódio, da temporada. Se você não viu nada The Younger ainda e quer um resumão das temporadas, porque talvez você não tenha tempo de assistir tudo de uma vez só, você pode conferir nossos vídeos. Tem alguns spoilers, mas a gente não tem como contar tudo em 8 a 12 minutos, né? Então é um resumão mesmo. E é claro, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos nas redes sociais e fazer sua inscrição aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!